Estamos praticamente no encerramento do Fórum Brasileiro de Líderes de Energia e eu vou fazer o encerramento com grandes convidadas e uma delas homenageada nessa edição do Fórum. Marisete Pereira, hoje está na Abrage, né? Presidente da Abrage. E Elbia Ganum, muito citada no Fórum e participou do painel, né? Participou do primeiro painel e presidente da Beólica. Estava aqui com um papel duplo, né? Também, né, Elbia? Sim, eu estava com... Na realidade, eu exerço 3 papéis importantes hoje. Presidente da Beólica, vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica e sou parte do Conselhão do Lula. Né? Exatamente, que foi bem... Hoje teve bastante conversas, né, sobre essa semana intensa de debates que começou em Brasília também, né? Depois da MP. Né, Exatamente, o meu papel na abertura, o Marcelo, quando me convidou, então ali no primeiro momento a minha fala era falando do conselhão, né? E depois é que eu usei o meu outro chapéu para homenagear a Marisete. Até no seu discurso, na sua fala, você falou, é a primeira vez que eu não vou falar de eólica. Vou falar de energia, mas não de eólica, né? Que está interligado. É porque a nossa natureza, a nossa formação, hoje nós somos presidente de associações, né? A Elbia da Beólica e eu da Abrage. Mas a energia, ela faz parte da nossa vida. Então, independentemente dos papéis que a gente exerce, eu acho que assim, a energia, em todos os sentidos, né, ou melhor, vamos dizer assim, toda a área energética, ela tá desde a nossa, acho que, né, Elbia, do início da nossa, o nosso início profissional, né, até os dias de hoje. Então, acho que a gente vive a energia, vive essa área energética como se a gente vive com a nossa família, né? É verdade. Então, no sentido amplo, a gente contempla todas as fontes. Que nos torna apaixonadas por energia, né? Que torna essa uma vivência tão grande. Eu quero explorar um pouco mais o tema de energia, justamente pela vivência energética de vocês, cada uma agora na sua respectiva frente, né? Ao mesmo tempo, antes eu queria passar pela homenagem, Elbia, quando você foi convidada, né, para fazer homenagem a Marisete. Você fez uma apresentação tão bonita sobre ela, eu queria resgatar, deixar gravado aqui esse trechinho. Eu fiquei muito honrada quando o Marcelo me procurou e me trouxe essa ideia. Olha, eu gostaria no fórum, até pelo fato de você ter me dito que no primeiro fórum tinha poucas mulheres, eu queria trazer um enfoque para as mulheres neste fórum. E eu sempre tive o desejo de homenagear uma pessoa e eu queria te convidar para entregar essa homenagem, porque eu sei que você, e essa pessoa, no caso a Marisete, vocês têm uma relação histórica na energia, vocês trabalharam juntas no Ministério de Minas e Energia, e eu sei que vocês sempre estão se apoiando, conversando, discutindo. Hoje ela é presidente de associação e você a recebeu como presidente de associação, porque como eu fui a primeira mulher presidente de associação, eu fui recebendo as outras e na medida que eu pude influenciar também na indicação das outras, eu fiz esse trabalho. Então eu fiquei muito honrada, muito feliz. Nossa, para mim foi um presente enorme. A Marisete diz que ficou muito feliz, mas eu fui a presenteada. E eu, assim, veja, eu não tinha, né, conhecimento dessa homenagem e ser homenageada pela Elbia com aquelas palavras que a Elbia, né, me presenteou ali naquele momento, foi um presente, assim, da minha vida espetacular, fabuloso. E a Elbia é uma pessoa que nós convivemos há pode dizer, mais de 20 anos, como ela mesmo diz, né? Quando ela estava no seu doutorado, né? Eu estava assistindo a defesa dela, então, mas a gente nem sonhava que a gente ainda ia trilhar esse mundo energético juntas, né? Ela, né, conheci a Elbia, voltei a conviver com ela no Ministério de Minas e Energia, ela me recebeu de braços abertos. A Elbia é uma pessoa que ela constrói essas relações de uma maneira tão fabulosa, ela recebe as pessoas com tanto carinho, que é assim, uma coisa que
qualquer pessoa que está ao lado dela fica feliz pelo fato de ela, e ela ajuda a gente a crescer. E ela é um exemplo de liderança, ela é um exemplo, ela nos inspira, porque onde a Elbia coloca a mão, dá certo. Assim, quando ela iniciou a vida na associação, né, ela saiu da CCE, foi para a associação, que ela criou a Beólica, Hoje, tu não desassocia a Beólica da Elbia. Então, veja a capacidade que a Elbia tem de ocupar os espaços e ser uma referência para nós mulheres, né? Então, ser homenageada pela Elbia foi, para mim, um presente que eu vou levar pelo resto da minha vida. Não só pelo fato dela representar o que ela representa do setor, mas especialmente pela amizade, o carinho que a gente, né, tem uma pela outra, e quanto a gente se ajuda nas discussões do tema, dos temas aí de energia, e a gente não tem assim, nenhuma... a gente não tem preconceito, a gente fala de tudo, a gente tem coragem de, muitas vezes, né, de a gente apontar que uma está num caminho, a gente entende que aquele caminho não é o melhor, a gente tem essa coragem de dizer, e então é um ambiente super, eu acho assim, de franqueza, e uma amizade que não tem preço. Que bom, né, ouvir isso, pela generosidade do trabalho de vocês, né, como se construiu, e pela reciprocidade, né, entre você está admirada por homenageá-la, e ela também muito feliz com isso, né, sinto daqui essa emoção, na verdade. E quando a gente vai para a energia, que é o que move a gente aqui nessa conversa, né, eu queria entrar um pouco mais na parte, acho que na agenda de cada uma de vocês, aí com as devidas fontes, né, e vou endereçar aqui direto para a Elbia começar. Essa semana teve aí hoje, na verdade, está pegando fogo, né, a reconsideração do marco legal da eólica. Eu queria que você falasse um pouco como estão as suas principais atribuições, assim, os seus principais focos, né? Bom, primeira coisa é isso, nós somos apaixonadas por energia, fizemos a nossa formação profissional em energia, então é muito difícil qualquer uma de nós, né, Marisete, a gente falar só da fonte que a gente está trabalhando. A gente tem uma visão da indústria, eu não gosto de falar setor, porque não é mais setor, deixou de ser setor já faz muito tempo, pelas inter-relações que essa indústria criou nos últimos anos. Então, assim, é muito difícil falar, vou falar só de eólica aqui. Não dá, você tem que contemplar tudo. E nós temos uma característica, e talvez outras pessoas também que nós convivemos, que trabalharam conosco, eu cito até o caso da Agnes, que começou trabalhando comigo, depois trabalhou com a Marisete, a gente tem uma visão de Estado. A gente trabalha para o país, a gente tem esse compromisso de país. Então a gente está sempre pensando no que vai ser o equilíbrio do país. Então é bom a gente destacar isso, que você vai perceber isso em vários momentos. Falando especificamente de eólica offshore, às vezes eu percebo assim, e a nossa experiência nos mostra, um projeto de lei, quando está no Congresso, quando entra no Congresso, ele demora um tempo mesmo para ser aprovado. O projeto de lei de offshore, eu posso assegurar que ele está batendo recorde de velocidade, porque quando o Jean Paul propôs esse projeto de lei lá em 2022, ele foi aprovado, depois já foi para a Câmara e já voltou para o Senado, é rápido isso. Quem está de fora querendo que seja aprovado fica agoniado, mas é rápido. E ele chegou no Congresso em dezembro, então a partir de fevereiro nós esperamos, o Congresso começou a trabalhar na segunda metade de fevereiro, então pensou, março, lá para março, capaz que já tem encaminhamento, né? Então a gente está aqui, hoje é 12, né, de abril, o dia 11 ontem teve encaminhamento, então está assim no time certo, né? E o encaminhamento, porque agora ele está em modo terminativo, então o que seria necessário? Definir o relator e aí seguir eventualmente para as comissões ou pode ir direto para plenário. A princípio a gente não sabe exatamente como isso vai trilhar.
Mas é algo que está, realmente é o top list nosso no Congresso. A gente esperava mais ou menos essa trajetória, esse caminho, e está caminhando muito bem. Eu estive no Senado várias vezes, conversei com vários senadores, então a gente tá indo da maneira que nós esperávamos, e aí ele agora deve ir para a votação. Não tem mais o que fazer no sentido de modificação, e sim de tirar alguns artigos, e nós já preparamos a documentação para enviar na segunda-feira, tanto para o relator quanto para o próprio presidente do Senado, as nossas contribuições no sentido de tirar algumas questões que foram colocadas, principalmente as matérias estranhas ao objeto, que é eólica offshore. Que foi comentado, inclusive, no painel com os deputados aqui. Fica deixar depois quando vão ver matérias por aí, sobre a Megawatt deve pautar essa matéria. O que me faz pensar, a gente estava falando sobre sua chegada na eólica, e a offshore é uma nova tecnologia também, né? Então você também está novamente levando esse pioneirismo para uma novo formato, né, de produção de energia. Contrapartida, você acaba 4 meses de abragem? 4 meses. 4 meses de abragem. E quando a gente falando sobre usinas, né, hídricas, elas são antigas e muito importantes para a segurança do sistema, né, Marisete? Como que está a sua agenda? Veja, como disse a Elbia, né, a gente está num momento aí do setor, até foi muito comentado no fórum, que a gente precisa de fato encarar essa reestruturação ou essa reorganização do setor, né? Nós estamos num momento em relação ao setor elétrico, principalmente, muito desafiador, porque o que aconteceu? A última grande reforma no setor, ela foi em 2004, que foi por meio da Lei 10.848, né? A partir de então, ocorreram várias mudanças, mas mudanças pontuais, só que essas mudanças pontuais não acompanharam a evolução da matriz energética do país, né? Naquele momento, quando nós trabalhamos a 10.848, né, que foi a última reforma em 2004, a matriz era basicamente de hidrelétricas e termoelétricas. E as fontes renováveis, elas estavam iniciando um processo de expansão. Hoje, quando tu olha a matriz, as hidrelétricas que no passado representavam quase 70% da matriz, hoje estão em torno de 50%, e eu acredito que mais 2026, eu acho 43%, eu não lembro o ano, mas já vai cair para 43%. Por quê? Está tendo, de fato, um movimento na matriz de inserção das fontes, principalmente eólica e fotovoltaica, que são muito bem-vindas aí, principalmente quando a gente quer, de fato, ser uma referência para o mundo. E nós somos uma referência, né? Principalmente, né, em relação à fonte limpa e renovável. A gente tem 88% da matriz, né, limpa e renovável. Então, mas só que o que acontece com essa matriz, com essa grande intermitência? Traz grandes desafios para o operador que tem que estar atendendo em horários de maior consumo aquela necessidade energética, né? E ele não hoje, com essa intermitência, ele está tendo muita dificuldade. A gente começou com o CIOC aqui também. E aonde que as hidrelétricas entram? Primeiramente, as hidrelétricas, elas garantiram essa expansão dessas renováveis. Uhum. E as hidrelétricas é a grande bateria do sistema elétrico brasileiro. E o Brasil é uma referência para o mundo em eletricidade, né? Então, o que nós lá eu como presidente hoje da Abrage, né, estou buscando justamente reconhecer esses atributos que as hidrelétricas hoje entregam para o sistema, de uma maneira que a gente possa somar junto com as outras fontes um ambiente com maior segurança energética, obviamente, a menores custos. Porque a preocupação que se tem, que se a reformulação do setor não acontecer olhando os atributos das fontes, e a preocupação hoje é o encarecimento do custo da energia, isso pode não trazer o benefício que a gente espera. Então, o que se quer?
quer se reformular o setor de maneira que a gente possa, de fato, valorar as fontes pelos atributos que elas entregam para o sistema, né, esse recurso que elas disponibilizam para o sistema, de modo que a gente possa ter aí como é que eu posso dizer, uma precificação adequada pelo recurso que hoje é utilizado. Então, acho que é isso que se busca. A gente não está discutindo qual tipo de fonte, não. Todas são bem-vindas, é sobre precificação também, né, nesse novo modelo. A precificação, e eu até tive a oportunidade de falar sobre isso essa semana, converso bastante com a Marisete, a precificação adequada das tecnologias de acordo com o que elas oferecem ao sistema. Então, você vai olhar para cada fonte e entender o que essa fonte contribui, porque o sistema não é megawatt-hora. Você consome megawatt-hora, só que para você consumir o megawatt-hora na sua casa, existe todo um aparato que é o chamado sistema, que nós chamamos de requisitos sistêmicos, para que a energia seja entregue com segurança. E você precificar adequadamente todos esses requisitos, você vai dar um sinal de preço adequado para os agentes, tanto do lado do consumo quanto do lado da oferta, e você vai evitar, inclusive, que o sistema passe por movimentos muito abruptos. Porque o que acontece? Se você não precifica adequadamente a água da hidrelétrica e paga, inclusive, o serviço de bateria que ela coloca no sistema, você tem situações de PLD muito baixo. E tem, eu estava falando ontem com outro jornalista, de 2022 para cá, não está havendo contratação no mercado. E hoje a contratação se faz só no Mercado Livre, basicamente. E não está havendo contratação porque o PLD está muito baixo. Agora, este PLD, ele reflete a realidade do sistema? Não, te asseguro. E desde quando ele não reflete? Desde que nasceu. Só que, por que agora ele passou a perturbar mais? Ele passou a perturbar porque a matriz ficou diversificada e entrou essa quantidade de fontes variáveis. E aí o fato de você não precificar adequadamente a água ficou muito mais grave. E se você não fizer isso adequadamente, você coloca o seu sistema em risco de colapso. E a gente passou por risco de colapso várias vezes depois de 2001. Passamos em 2008 e 2021 foi gravíssimo. A última crise hídrica. Falta de precificação adequada. Perfeito, olha, perfeito. Queria dizer que eu encerro em alto nível com vocês, porque essa conversa aqui daria para ficar mais 1 hora conversando com vocês. 3 dias! 3 dias ou mais. Isso. E a clareza com que vocês transmitem a parte técnica. Então eu queria agradecer em nome também, como mulher aqui no setor de energia, apaixonada, agradecer a presença de vocês, o tempo. E convidá-las para almoçar, né? Bora! Agradecer. Seja bem-vinda. Obrigada.